tudo bem? Hoje eu vou ter a honra, o privilégio de bater um papo com um personagem pra lá de especial. Ele fez história na Ferroviária, no Cruzeiro, no América, na Seleção Brasileira, mas foi no Botafogo, no Glorioso, que ele virou um monstro, ele virou ídolo e um personagem que com certeza vai marcar gerações e gerações na história do Botafogo. Não à toa, ele é o terceiro atleta que mais vezes defendeu o Botafogo, ficando atrás de nada mais, nada menos do que Nilton Santos e Garrincha. Eu estou falando do Homem de Gelo, eu estou falando do Jefferson, ele que gentilmente nos atendeu e nós vamos papear a partir de agora. Tudo bem, Jefferson? Seja muito bem-vindo. Olá, Lívia, a todos os telespectadores. É um prazer poder falar com vocês, né? Depois de muito tempo aí aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, poder fazer esse papo com vocês aí vai ser muito interessante. Legal, Jefferson. Fico muito feliz em poder recebê-lo aqui no pay-per-view do Campeonato Carioca, porque, de fato, você é um personagem que fez história, em especial no futebol carioca, e está marcado aí por gerações. Nós temos muitos assuntos. Eu começo lá atrás, no início da sua história, eu estava dando aquela pesquisada e relembrando que o gigante, o goleiro Jefferson, não queria ser goleiro. Como assim, Jefferson? Me conta essa história que você queria ir para a linha, queria marcar gols. Então, na minha época, né, não que eu esteja velho, mas quando na minha infância, né, quando eu tinha 14 anos, dificilmente tinha, né, essas oportunidades que a gente vê hoje, que é escolinhas de goleiros, né, fundamentos aí, né, para ser goleiro. Antigamente, as pessoas elas iam para o gol quando não tinha muito espaço na linha, né? E eu sempre tive vontade de ser atacante, de fazer gol. A gente meio que se espelhava aí, né, em Bebeto, Romário, Ronaldo. Aí questão de fazer gol, né? Essa coisa de ficar pulando para um lado para o outro aí não é comigo, não. E eu, como sempre, né, tive a vontade aí de ser jogador. Fui tentar fazer uma experiência na época na Ferroviária, né, na linha, mas naquele dia já tinha acabado aí as inscrições na linha e só tinha oportunidade no gol. Aí eu falei, no gol não vou não, vou voltar para casa. Aí o cara falou, pô, cara, você tem tamanho, fica treinando aí um pouco, quando, né, tiver uma vaga como atacante, aí você vem. E aí eu fiquei treinando no gol, basicamente ali umas 3, 4 semanas, e acabei pegando o gosto como, né, de goleiro. E um dia eu tive a oportunidade de fazer um jogo treino na Ferroviária. O goleiro tinha faltado, e aí estava treinando separado lá, e falou, manda aquele guri que está ali treinando separado ali para poder vir com a gente aqui. E aí o goleiro que eu fico como reserva, e o goleiro que era o titular, ele acabou machucando ali, acabei entrando no jogo treino, fui bem, e aí despertou aí o interesse aí para poder seguir a carreira como goleiro, mas a minha intenção mesmo era ser atacante. Que bom que o Jefferson não é cabeça dura, né? Porque já pensou, nós perderíamos aí um baita goleiro. Então, o Jefferson lá atrás foi Clélio o nome do treinador, não era da Ferroviária? Era o Clélio, isso aí. Insight. Isso, ele é uma pessoa que sempre acreditou no meu potencial, né? Mesmo às vezes eu sendo um pouco meio que não é rebelde, né? Mas falando, pô, me dá uma oportunidade na linha, me dá uma oportunidade na linha. Falou, cara, eu vejo um talento enorme você como goleiro e tal, então tem que agradecer muito ao Clério aí que insistiu aí por eu ser goleiro. Jefferson, vamos manter aqui a sinceridade. Qual era a nota do Jefferson atuando na linha de 0 a 10? Vixe, eu era um cara esforçado. Acho que isso aí eu posso falar que eu era esforçado. Aquele cara que é trombador, que corre, entendeu? Que briga, que não desiste. Pelo menos isso aí eu dou uma nota boa. Agora, tecnicamente, posso falar aí com uns 4, 5 aí, viu? Nossa, tecnicamente então não era bom, não. Clélio, era só esforçado. Que insistiu aí. Eu gostei da sinceridade. Eu era esforçado, trombador, mas tem que fazer gol. Não aconteceu. Você vê que os goleiros que sempre tiveram um sonho, né, de ser atacante,
são esses goleiros malucos aí que acabam fazendo uns negócios embaixo da trave aí, dá caneta e dribla, e dá chapéu, não sei o quê. São goleiros que sempre tiveram vontade de ser atacante, mas não conseguiram. Então, eles tentam um pouquinho ali, pegar um pouquinho do atacante, né? Então, sempre na minha carreira foi meio doido também, às vezes dá uma caneta, né, sair driblando um pouco. Um outro exemplo também era o Júlio César, né? Que também sempre teve vontade de ser jogador e fazer umas presepaiadas aí, sair driblando os outros aí, meio que... Mas isso aí é coisa de goleiro mesmo. Vontade de jogar na linha. Boa, bom, que bom que deu certo, o Clélio conseguiu convencer o Jefferson aí um tanto quanto rebelde, mas funcionou. Da Ferroviária você foi para o Cruzeiro, né? E aí entra um personagem muito especial, Jefferson, eu acho, imagino que seja um personagem especial, que é o Filipão, porque foi ele que te trouxe, né, da base do Cruzeiro para o profissional. Conta pra gente um pouquinho dessa tua trajetória no Cruzeiro, até o seu momento de subir e ter oportunidade de trabalhar com o Filipão, e ao mesmo tempo você olhar, você tinha o Dida por ali, né? É verdade. Na realidade, assim, antes do Filipão, né, eu gostaria de citar uma pessoa que foi muito importante para mim, que era o treinador da base, que era o Emerson Ávila, né, Legal. que me deu a oportunidade de ir para o Cruzeiro, que na época eu fui para o Gol, só que daí uma competição, né, que eu estava disputando Ferroviária, eu estava jogando na linha. E aí o Emerson ele foi fazer buscar jogadores, né, para fazer experiência no Cruzeiro. E eu cheguei para ele e falei, professor, eu sou goleiro também. E aí ele falou assim, não, já me falaram de você já. E ele me deu uma oportunidade no Cruzeiro sem ter me visto jogar no Gol. Então, assim, é muito difícil, né? Ele falou assim, não, eu vou te dar uma oportunidade de você fazer um teste no Cruzeiro como goleiro, né? Pelas indicações, né? Que falaram de você, justamente com o Clério também, que falaram, né? Falou bem de mim. Então, é uma pessoa que nunca me viu jogar no Gol e realmente ali me deu essa oportunidade de fazer um teste no Cruzeiro e graças a Deus passei. E aí eu fiquei na base do Cruzeiro de 97, né, de 97 até 2000. Na época eu era o juvenil do Cruzeiro, né? E aí o Felipão chegou em 2000 no Cruzeiro e pediu para poder subir um goleiro, né, da base para poder compor o grupo, porque o Gomes, na época, que era o titular do Junior, estava numa competição na Holanda, né, e o Felipão queria um terceiro, quarto goleiro. E aí ele me chamou na base. Né? Ele falou assim, olha, você vai ficar treinando aqui uns 10 dias e quando o Gomes voltar na competição, você desce e ele vai subir profissional. Só que ele dentro de mim eu falei, é uma oportunidade que eu tenho, né? É a oportunidade que eu tenho de mostrar meu potencial, mesmo se não ficar aqui, eu preciso encantar, né, os olhos principalmente do Filipão. E ali eu me dediquei o máximo, né, nos treinamentos, era o primeiro a entrar, o último a sair, sempre gostei de treinar. E eu me lembro que na época tinha o Roséias, né, Fábio Júnior, Ricardinho, e eles sempre gostavam de bater falta no final do treino, bater pênalti. E aí eu falei, não, eu fico com vocês aí e tal. E aí, nos pênaltis do Oséias às vezes batia 5 pênaltis, pegava 3 dele. E aí ele ficava meio que bravo, ela falou, mas o que esse guri aí que tá me atrapalhando aqui, né? E aí eu fiquei me destacando nos treinamentos, né? Me destacando nos treinamentos, no coletivo. E aí comecei a achar graça aos olhos do Filipão. E aí, quando chegou os últimos 10 dias, aí ele me chamou na sala dele, juntamente com o Murtosa, né? E ele, ó, quero te agradecer por esses 10 dias aí e tal, o Gomes chegou agora você vai descer. E aí eu só agradeci ele, falei, professor, muito obrigado aí pela oportunidade, pode contar comigo e tal, virei as costas e fui saindo. Aí quando fui saindo, ele só escutei a risada dos dois, né? Falou, guri, tô brincando com você, cara, a partir de hoje você é profissional, tá? Você continue aí sempre com esse profissionalismo, com essa humildade, né? E ali para mim foi uma alegria imensa, porque eu não esperava um garoto de 17 anos, né, subir, nem tinha passado pelos juniores no Cruzeiro, não tinha jogado nenhum jogo nos juniores, ele me subiu direto do juvenil para o profissional. E ali eu fiquei muito feliz e ele falou assim, olha, a gente vai te treinar para daqui 2 anos você ser o goleiro titular do Cruzeiro. E eu sempre fui uma pessoa bem ousada, né? Então, dentro de mim, eu falei assim: 2 anos nada, eu vou me esforçar ao máximo aqui para poder ter uma oportunidade antes. E eu comecei a treinar forte, treinar firme, né? Minha família ficou, nossa, muito feliz, meus amigos.
Naquela época também a imprensa, né, falou, poxa, mas você vai colocar um garoto de 17 anos, um profissional, tá, pulando etapas, mas ele falou, não, eu confio nesse guri aí, eu passei 10 dias com ele aqui, eu sei que ele tem potencial. E aí passou mais umas 3, 4 semanas, quem era o titular na realidade era o André, né, que foi o goleiro do Inter, tinha o Rodrigo Poço, o Dida tinha acabado de deixar o Cruzeiro, e eu estava como terceiro goleiro ali. E jamais a gente, né, quer o mal das pessoas, né, a lesão, a gente sempre busca a oportunidade com os méritos, né? Mas a gente sabe que futebol existe muito disso. E aí, num jogo, depois de umas 3, 4 semanas treinando como profissional, o André machucou o joelho contra o Santos, né? E o Rodrigo Poço foi alongar para entrar no mesmo jogo, machucou a posterior alongando no jogo. E aí o Filipão falou assim, ó, agora é com você, cara. Agora é com você. E por dentro eu tava nervoso demais. Falei, meu Deus do céu, 17 anos, 3 semanas que eu tô aqui no profissional. Eu tava muito tenso, muito nervoso mesmo. E ele perguntando, como é que você tava? Eu falei, não, tô tranquilo e tal, mas por dentro tava tenso. E ele me falou uma frase que eu não esqueço até hoje. Antes do jogo, a minha estreia foi contra o Guarani. Então, um gol do Solim. Ele chegou para mim e falou assim, ó, guri, vai lá, faz sua estreia, fica tranquilo, e você é meu titular. Você pode tomar 1, 3, 4, 5 gols, não importa, não tô nem aí, você é meu goleiro titular, eu confio em você, e você é meu goleiro. Isso, para mim, saiu uma âncora das minhas costas, sabe? Aquela pressão, porque a gente fica sempre preocupado, né? Pô, é a única oportunidade, e se eu errar, e se eu falhar? E ele foi uma pessoa, assim, muito sábia naquele momento ali. Ele trouxe a responsabilidade para ele, fiz uma boa partida, graças a Deus, ganhamos o jogo de 1-0 e quebrou aquele gelo da estreia. Você queria encurtar o processo de 2 anos, mas não esperava, né? Eu tenho certeza que em 4 semanas fosse mudar isso. Foi mais difícil dormir em qual noite, Jefferson? Quando o Filipão te deu esse pequeno trote falando que você estava liberado e depois te segurou, falando, não, ô guri, você vai para o profissional ou na noite da estreia? O que foi mais difícil de assimilar? Olha, foi a noite da estreia, como eu falei, né? Ele me falou dessa frase, na realidade, poderia ter falado antes, né? Mas ele falou no dia do jogo, né? Ele falou assim, pô, você é meu goleiro, tá no dia do jogo. Então, imagina aquela semana para mim, com um garoto, né, de 17 anos, saindo ali basicamente em todos os jornais, nas mídias, uma pressão, né, psicológica, aquela coisa que, poxa, você não pode errar, é a sua única oportunidade. E aí passa muita coisa na sua cabeça, né? Poxa, eu cheguei até aqui, eu preciso é agora que eu tenho que mostrar o meu potencial. Enfim, passa muita coisa na sua cabeça, né? E às vezes até os amigos, né, querendo ajudar, mas às vezes atrapalhava até mais ainda. Falar, cara, sua chance, hein? Não deixa escapar essa chance, não, hein, cara? É única, não sei o que, você fica, né? Então, acho que a semana em si foi muito tensa. E assim, a pressão, a semana foi muito, né, de muita pressão. E acho que o último, um dia antes do jogo, eu acho que foi bastante tenso para mim. Agora me diz, você teve essa ascensão meteórica no Cruzeiro, o Filipão foi o baita personagem, entre tantos outros que você citou, só que depois o Lucha chega e o Lucha te libera. Você vai para o São José. Ficou alguma mágoa com o Lucha nesse processo de desligamento? O Lucha achando que você precisaria se firmar mais, ter uma rodagem maior? Como é que foi esse processo da chegada do Lucha no Cruzeiro? Não, a questão não fica mágoa. A gente sabe que o futebol ele é assim mesmo. Né? A gente, enquanto a gente está dando uma frase que fala no futebol, que às vezes o jogador ele é igual uma laranja, né? Enquanto você está no caldo, você continua. A hora que você vira o bagaço, você é cortado. Mas a gente não leva por mágoa, né, do Luxemburgo. Pelo contrário, eu entendi aquele momento que ele entendeu que eu precisava dar uma rodagem, ter mais experiência. Como eu falei, subi muito cedo também, com 17 anos. Então, assim, eu entendia também que eu precisava amadurecer. Sou muito grato pelo Cruzeiro, por tudo, pela base, pela estrutura, pela paciência. E, enfim,
E eu sabia que eu precisava amadurecer, né? Que eu subi muito novo, pulei etapas. Então, eu não guardo mágoa do Luxemburgo. Pelo contrário, eu acho que aquilo que ele fez ali, ele foi usado, né? Usado por Deus aí para que eu pudesse amadurecer e depois voltar mais forte ainda. E voltou mais forte, né? Porque aí você vai para o São José, não tem tantas. Não estava tendo o mesmo ritmo que você tinha no Cruzeiro. Eis que surge um personagem no Botafogo chamado Levi. E esse personagem falou: oh, pega aquele guri lá do São José, traz para cá porque a gente vai precisar. Vamos falar da sua chegada no Botafogo, esse momento de trabalho com o Levi, Jefferson? Então, tem o Levi e tem mais uma pessoa também aí que eu gostaria de citar, que é o Acácio, que foram duas pessoas aí importantes para a minha chegada aí no Botafogo. O Levi, ele me conhecia jogando no Cruzeiro, né? Então o Levi teve uma passada no Cruzeiro, ele me conhecia ali. E o Acácio, eu tive a oportunidade de treinar com ele na Sub-20. Então, quando eu vim para o América, né, de São José do Rio Preto, o Acácio, ele, juntamente com o Levi, eles conversaram lá e, né, olha, eu conheço o Jefferson Sub-20, não, eu conheço o Jefferson também do Botafogo, do Cruzeiro. Então, ele meio que casou ali as ideias dos dois e o Acácio, ele também me deu essa oportunidade de poder chegar no Botafogo, né, e mesmo Botafogo, né, na Série B, eu tive a oportunidade de participar desse acesso ali no Botafogo. Nesse teu primeiro momento no Botafogo, qual foi a parte que você sentiu assim, que a sua presença de fato foi importante, ou que mais te marcou nessa primeira passagem no Botafogo? Bom, então, como eu falei, eu vim de um processo muito bom do Cruzeiro. Depois eu vim na realidade, uma queda, que eu digo assim, uma experiência que eu tive aqui no América, e eu sabia que eu tinha que buscar meu espaço no Botafogo. Só quando eu cheguei no Botafogo, quem era o titular era o Max, né? É o falecido Max, que fez uma Série B excepcional, né? Que ajudou muito o Botafogo a subir naquele ano. E eu sempre respeitei os meus companheiros e sabia que a minha hora ia chegar, né? Eu era novo e estava esperando uma oportunidade. Então, passei 2013 basicamente sem jogar. E aonde que abriu as portas para mim foi aonde que, no final de 2003, eu fui convocado para Sub-20 no Botafogo. E aí a gente foi, graças a Deus, foi campeão mundial da Sub-20. Quando eu voltei para apresentar em 2004, né, no Botafogo, já voltei com uma experiência, com título, né, mundial Sub-20. Foi aí que o Levir, ele me viu preparado para poder assumir a titularidade do Botafogo 2004. Né? Foi aí que eu comecei a minha jornada aí no Botafogo. A gente sabia que era um ano difícil, né? Tanto que esse ano 2004 foi um ano onde a gente escapou aí na última rodada, até com a despedida do Valdo, né? Então, mas graças a Deus fiz uma competição muito boa, conseguimos, nossa meta era permanecer na Série A, então permanecemos na Série A. E em 2005 a gente já começou com uma equipe mais forte, tanto que a gente começou até a liderar aí o Campeonato Brasileiro, onde eu tive a oportunidade de receber uma proposta do Trabzonspor, né, da Turquia, onde eu fui negociado ali por 4 anos. E quando eu saí do Botafogo, eu disse que quando eu voltasse para o Brasil, eu iria, meu time, se eu tivesse a oportunidade, de voltar para o Botafogo, porque é um time onde eu me identifiquei muito. Você se arrepende, Jefferson, em algum momento de ter ido para a Turquia? Que ali você teve diversas dificuldades, né? Um país diferente, o técnico acho que não deu muita liga, as oportunidades diminuíram. Em algum momento você se arrependeu ou você questionou da sua decisão? Como é que foi esse período da Turquia? Antes de voltar para o Botafogo, que aí daqui a pouquinho nós vamos falar do momento de glória, o tricampeonato carioca para o Jefferson, para o Botafogo, pênaltis defendidos, mas e a Turquia? Olha, não me arrependo, não. Porque, assim, quando a gente é novo, né, a gente tem basicamente aí
dois caminhos, né? Às vezes a gente não, ou a gente segue pelo lado que a gente vai ser bom financeiramente, ou um planejamento de carreira, né? Então, Uhum. se eu optasse, também eu tinha poucas experiências ali, né, naquele momento, né, por planejamento de carreira, com certeza eu ficaria no Botafogo, né? Mais novo, recém-casado, a gente sempre também pensa que a gente precisa fazer o nosso pé de meia, né? E eu vi ali na Turquia uma oportunidade muito grande, né? É claro que eu poderia ter aproveitado muito mais as oportunidades que eu tive fora, né? Acho que eu fui com a cabeça um pouco meio que fechada também, achando que eu vou lá, fico os 4 anos, depois eu volto. Eu poderia ter aproveitado mais, assim, questão de abrir outras portas, de ir para outros clubes, né? Então, assim, eu acho que nesse sentido, eu me arrependo. Agora de ter ido para a Turquia, não. Mas foi bom. Eu pude valorizar muito mais coisas que eu não valorizava aqui no Brasil. Esses 4 anos que eu estava lá, a gente acha que é tudo mil maravilhas, né? Mas não é. Você passa muitas dificuldades. Então, quando eu voltei, na realidade, para o Brasil, eu voltei muito mais maduro. Aí sim eu voltei com planejamento de carreira. Aí eu tive a oportunidade de ficar depois dos 4 anos lá fora, mas eu preferi voltar porque eu queria uma oportunidade na seleção brasileira. Era um sonho que eu sempre tinha, né, em representar o Brasil. Eu sabia que lá fora ia ser muito difícil. Então, a minha segunda passagem pelo Botafogo, aí sim foi um planejamento de carreira e não financeiro. Então vamos falar sobre esse planejamento, porque quem está ligado aqui no pay-per-view do Campeonato Carioca quer ouvir justamente as suas histórias. Campeão 2010, 13, 18. 2010 tem um gostinho especial, Jefferson? Sem dúvida nenhuma. Porque, né, quando eu voltei para o Botafogo, eu voltei em 2009, também no Botafogo já ali na zona de rebaixamento, né, e tive a oportunidade de participar daquele grupo ali de permanecer o acesso na Série A. E no ano de 2010 eu tinha uma meta, que eu tinha que, na realidade, provar que eu tinha condição realmente de poder fazer história, né, no Botafogo, até porque como eu fiquei 4 anos fora, quando eu, né, voltei para o Botafogo, você volta com aquela, né, desconfiança, será que, como é que ele estava jogando, tal, então você tem aquela pressão, né, interna, e eu precisava mostrar para a torcida, para mim mesmo, para o Botafogo, que eu tinha condição de poder fazer história no Botafogo. E graças a Deus foi além do que eu imaginava, né? A gente ser campeão, né, carioca em cima do rival ali, que é o Flamengo, né? Poder pegar o pênalti dos maiores jogadores do mundo, que é o Adriano, e aquela sensação a gente guarda até hoje, né? Até porque a gente sai na rua e eu não estava, né, naqueles outros anos anteriores que o Botafogo tinha perdido o Flamengo, mas quando eu saía na rua, os torcedores falando, cara, pelo amor de Deus, a gente não pode perder esse ano o Flamengo de novo. Era melhor a gente ter saído antes, cara, do que perder para esses caras novamente, cara, pelo amor de Deus, então a gente não vai aguentar. Então, assim, aquela pressão ali, eu absorvi, como eu falei, eu não estava, mas a gente já se sentia, né, na obrigação de vencer aquela partida, né? Tanto que a hora que a gente conquista o título em cima do Flamengo foi uma sensação assim inexplicável. Então é um título muito importante na minha carreira. Para quem não está lembrado, essa pressão que o Jefferson recebeu aí dos torcedores, pelo amor de Deus, era melhor ter saído antes do que perder para o Flamengo. O Botafogo vinha numa sequência negativa de 8 decisões diante do Flamengo e o Botafogo perdendo justamente essas 8 decisões diante do Flamengo. Então, o torcedor do Glorioso não queria mais uma para conta. O retrospecto já estava muito negativo. A gente vai falar muito sobre essa final, mas eu quero voltar um pouquinho no início do Campeonato Carioca de 2010, Jefferson, porque na terceira rodada, o Botafogo perdeu para o Vasco e não foi uma derrota qualquer. Foi um sonoro 6-0 para o Vasco. E no final vocês conseguiram. A Taça Guanabara, a Taça Rio, não precisou a grande final do Carioca, vocês aniquilaram o campeonato. Qual momento o Botafogo, ali no vestiário, vocês acreditaram? Falaram, olha, não dá, peraí, vamos zerar tudo, que a gente precisa reverter. Qual foi o momento que vocês passaram a acreditar que seria possível levar o Carioca?
Olha, a gente não gosta de dizer que a gente perdeu na hora certa, né? Porque ninguém gosta de perder. Uhum. Sim. Mas, né, às vezes, os tombos, eles fazem com que a gente venha aprimorar, né? E essa derrota pro Vasco de 6-0, eu me lembro até hoje que, quando a gente perdeu nesse jogo, todo mundo entrou no vestiário de cabeça baixa e foi justo, né, a estreia que a gente teve lá de uniforme que a gente nunca mais usou, né? Que o Botafogo é supersticioso. Usamos só aquele jogo lá e nunca mais usou, que é o uniforme cinza. Pra quê, né? E aí o Alessandro, lateral direito, ele, para mim, foi fundamental naquele jogo e para o resto do campeonato. Ele, no meio da rota ali, ele saiu batendo no peito de todo mundo ali, levantando a cabeça de um por um e falou ali, olha, depois desse jogo aqui, a gente vai ser campeão, porque eu confio nesse grupo, esse grupo aqui é sensacional. E assim, a gente saiu daquele jogo não se sentindo derrotado, mas forte, sabendo que depois daquela derrota a gente tinha a obrigação da gente ser campeão, porque a gente sabe que foi uma derrota vergonhosa, vamos dizer assim. Então, assim, naquela derrota a gente falou assim, olha, a gente não pode perder esse campeonato de jeito nenhum. Então a gente saiu mais forte, a gente queria que o próximo jogo fosse no dia seguinte, já para a gente poder entrar em campo. Então, assim, isso mostra a união do grupo, isso mostra as lideranças, né? Quando um está forte, o outro dá força para o outro, um está fraco, um dá força para o outro. Então, assim, acho que naquele momento ali a gente viu que a gente ia ser campeão carioca. Foi uma derrota típica, né? 6-0, não, também não é assim, né? Não é sempre que tem um chocolate desse. Aí a gente volta para a final e o Botafogo tinha Herrera, tinha Louco Abreu, tinha Jefferson. O que é que equilibrava esse Botafogo? Qual era o ponto forte desse Botafogo que você falava assim, aquele time era diferente? Olha, a humildade do time. O João Santana, ele falava uma frase ali que era impressionante. Ele falou assim, olha, enquanto vocês tiverem na mente que vocês são nós, né? Nós somos operários, a gente vai para frente. A partir do momento que a gente entrar a vaidade, entrar o estrelismo, aí a gente não vai conseguir os resultados que a gente espera. Então, se a gente olhar ali na folha, na folha ali, na escalação, a gente vai ver que era um time muito bom, mas não existia vaidade, não existia estrelismo, né? A gente todo mundo corria para todo mundo, né? Não tinha briga, tinha união e era a humildade de saber que quando a gente estava unidos, né? A gente ia assim ser campeão. Então acho que era esse o lema daquele ano. E aí, você era um gigante do lado do Botafogo, do lado do Flamengo tinha o goleiro Bruno, também era pegador de pênalti, assim como você. E o Botafogo foi lá e fez com o Louco Abreu, foi lá e fez com o Herrera, e de repente, bola na marca da Cal, Adriano Imperador de frente com o Jefferson. Você lembra bem desse momento? O que passava na cabeça do Jefferson? Ou esse momento o Homem de Gelo entrava em ação e você conseguia esquecer a arquibancada, a pressão? Quem era que estava na marca da Cal? Conta pra gente, Jefferson, esse momento que eu acho que está no top 3 da sua carreira, né? Sem dúvida. Esse apelido, na realidade, de Homem de Gelo é a concentração que eu tinha dentro do campo, né? Claro que, como sempre, quando a gente entrava para o campo, dava aquele frio na barriga, mas quando eu pisava no gramado, eu esquecia de tudo. Né? Esquecia quem estava fora, esquecia dos problemas, esquecia se estava pagando dia, se não estava, se tinha bicho, se não tinha. Eu esquecia de tudo e focava somente dentro de campo. E naquele momento ali não foi diferente, né? Por mais que era o Adriano que ia bater, jamais eu falei, é o Adriano, cara, é o melhor do mundo, é isso, é seleção, aqui, não. Era um batedor, né, que eu tinha que me concentrar, né, porque muitas vezes a gente cria um gigante na nossa frente, né, e acaba se diminuindo muito. Então, assim, era um batedor que eu tinha que me concentrar. Eu sabia o canto forte do Adriano, né, porque a gente sempre estudava, né, os batedores e
E eu falei, eu preciso esperar o máximo possível, né? Porque eu sei que se eu esperar, a probabilidade dele vai bater no canto forte dele. Então eu tenho que usar o que eu tenho de melhor, que era a explosão, né? Que eu sempre tive uma explosão forte, rápida, então eu falei, olha, se ele bater muito bem, lá, né? Aí não tem jeito. Tanto que o pênalti ainda bateu bem na pontinha do meu dedo, né? Porque eu esperei o máximo possível e, graças a Deus, tive a felicidade aí de fazer uma belíssima, né, defesa e ajudar ali o Botafogo a ser campeão. Acabou sofrendo depois o gol do Wagner Love, né? Foi artilheiro na temporada com 15 gols, mas o Botafogo se consagrou campeão aí, campeão da Taça Guanabara, da Taça Rio, não precisou da grande final, e em 2010 o Jefferson foi eleito o melhor do campeonato. Qual a importância do campeonato estadual, Jefferson, na vida de um atleta? Qual foi a importância do campeonato carioca para você? Olha, é muito importante, né? Sempre quando a gente chegava para apresentar na temporada, né, as pessoas às vezes não valorizavam o estadual, né? Ah, porque é um carioca, é isso, aquilo. Pelo contrário, é um campeonato onde muitos jogadores gostariam de participar, de ser campeão, né? Eu tive a oportunidade aí de ser campeão 3 vezes. E uma das coisas que eu sempre falei, né, para os jogadores era que a gente tinha que respeitar todos os jogos e todas as competições. Não existia uma competição que você tinha que dar mais ou tinha que dar menos, né? Então, assim, independente, uma das coisas que eu sempre fiz e fiz com orgulho era a minha concentração. Minha concentração era a mesma de um Bangu e a mesma de um Corinthians, né? Porque eu sabia que eu ia ser exigido, né? Em qualquer tipo de jogo. Então, o respeito que eu sempre tive pelo Carioca foi aí, graças a Deus, de ter esses 3 títulos aí, né? Fora aqueles que a gente não conseguiu, mas que, graças a Deus, né, tive a oportunidade de ir bem na competição. Agora, uma pausa nessa história, porque eu estava lembrando aqui, querendo dar risada, Jefferson. O Jefferson, conhecido como o Homem de Gelo por conta do seu foco, ele acabou de explicar que ele entrava em campo, esquecia do mundo, uma pessoa muito dedicada e fria dentro do campo, ao ponto, acredite se quiser, senhoras e senhores, de entrar no campo carregando a sua filha, sem perceber que estava com a filha no colo. Como assim, Jefferson? Me explica essa história. Essa aí acho que foi demais, né, cara? Isso aí foi demais. É que, na realidade, a minha esposa foi fazer uma surpresa para mim num jogo que foi em 2009, era Botafogo e São Paulo, né, que a gente ganhou aquele jogo de 3-2, que o Robson só fez chover naquele jogo. E aí eu entrando no túnel ali, né, e aí a Aline do Botafogo me deu, sempre ela me dava as crianças para entrar pro jogo, ela me deu uma criança, eu peguei no colo e focado ali, olhando para dentro de campo e né, não precisando mais nada. E aí eu entrei pro campo, fui entrando pro campo e quando eu entrei lá, tava no meio do campo, que eu olhei no meu colo, eu falei, na verdade não bateu o estralo, falei que é minha filha. Eu olhei e falei assim, eu conheço a criança de algum lugar. Eu conheço a criança de algum lugar. Aí passou uns 3 segundos, eu falei, filha, eu papai. E aí, mas ela também não estava percebendo, por quê? Porque ela estava eufórica também com a torcida, que era muito fogos, né, rojões e tal, e ela estava também sem saber o que estava acontecendo. Tanto que a hora que eu falei, filha, papai e tal, ela também ficou meio até assustada também. Acho que foi nós dois ali que ficou assustada ali. E aí eu falei, meu Deus do céu, tanto que depois do jogo minha esposa falou, né? Falou assim, você não me viu? Eu falei, não te vi. Eu falei, nossa, tava 1 metro seu, tava gritando, não te vi. Tanto que eu não me lembro da minha esposa naquele jogo. Tão focado que eu entrava nas partidas, mas foi uma coisa engraçada aí de se contar. Você tem 3 meninas, né? A Nicole, a Débora e a Jéssica. Qual das pequenas estava com você? Ela estava com quantos anos? Olha, era a Nicole. A Nicole? Nicole, a Nicole. Porque a Nicole, que ela é de 2008, né? Ela devia estar com 1 ano e pouco aí. Foi 2009, devia estar com 1 ano e meio, mais ou menos. Ela, então, estava entendendo menos ainda do que você, né? Pois é, É pessoal. verdade. Qual é o
o sabor de ganhar um clássico, na sua época, você em campo, qual era o clássico? Lógico que todo clássico tem seu sabor, nós estamos falando do campeonato mais charmoso do Brasil, que é o Campeonato Carioca. Mas qual o clássico que você entrava com uma dose a mais, que você falava assim, hoje é dia de entrar grandão, fazer diferente, porque eu gosto de ganhar desses caras? Olha, é claro que, falando de clássico, né, acho que uma rivalidade que a gente tem aí é Botafogo e Flamengo, né? Mas todos os clássicos a gente até brincava no vestiário, até com os treinadores que estavam lá, né, que falavam, ó, clássico não precisa de prevenção, cara. Clássico é clássico, não precisa nem de querer motivar os jogadores e fazer palestra, nós nem precisa, porque a gente já entrava pilhado, a gente já entrava, às vezes a gente tinha que fazer até o contrário para poder acalmar aí os nervos dos jogadores, porque o vestiário pegava fogo mesmo. Então, assim, ganhar um clássico nossa, não tem palavras para descrever, né? Porque os jogadores eles se preparam justamente por esses jogos decisivos, né? Esses clássicos, esses jogos importantes, com o estádio cheio. Então era maravilhoso entrar no estádio, né, e ver os torcedores. Eu particularmente eu gostava de ver o estádio, né, cheio, tanto metade para lá, metade para cá, porque isso é uma sensação que todos os jogadores buscam, né, na sua carreira. Então, mas a maior rivalidade ali era Botafogo e Flamengo. Ô Jefferson, o futebol vai evoluindo, se exige cada vez mais força, um futebol em bloco, um sistema defensivo mais sólido, e cada vez mais se exige do goleiro, que ele saiba sair jogando com os pés, que ele também trabalhe, que ele não fique ali só para a última bola, né? Que ele seja um jogador a mais em campo, não é para ir para a linha, tá, Jefferson? É para ficar lá atrás ainda, mas para fazer mais parte do time, digamos assim. Como que você enxerga essa necessidade que hoje em dia está virando quase que uma obrigação, uma obrigatoriedade do goleiro sair tocando com os pés? Na realidade, assim, o Brasil ainda não tem essa cultura, né? Quem exige, na realidade, esse tipo de futebol, na realidade, é os europeus, né? Tanto que quando a gente ia para a seleção, a gente ficava até meio que abismado ali como que eles usam, né, o goleiro para sair jogando, né? Aqui no Brasil, assim, você usa o goleiro para um desafogo, vamos dizer assim, né? Não é treinado para poder sair tocando por ali. Alguns clubes, sim, mas não são todos. Lá fora, não. Lá fora, você é usado como líbero, os dois zagueiros abrem, o volante ele vem, você é usado ali naquela linha ali para poder sair jogando. Então, assim, alguns clubes estão vendo a necessidade, né, de implantar isso aí, né, como o objetivo, né, principal de um clube. Só que os treinadores aqui do Brasil, eu peguei treinador, né, que vou falar o nome, que a gente sempre, quando voltava da seleção brasileira, eu via que funcionava, que funciona, né, sair jogando goleiro. Só que eu tentava sair jogando com o zagueiro, com o volante, e ele fala, pelo amor de Deus, dá o chutão aqui, não vamos passar perigo aqui atrás, dá o chutão. Então, assim, você via que não é coisa que, né, que os brasileiros estão acostumados a fazer. Mas, aos poucos, né, os clubes estão entendendo que isso vai fazer parte do futebol e precisam treinar para que o goleiro ele faça parte dessa saída de bola, não usar o goleiro como apertou, dá para o goleiro que ele chuta lá para frente. Quem foi o técnico do Botafogo depois do Joel Santana? Vixe, agora você me pegou, hein? Nossa, não lembro. Seria ele o técnico que te cobrava? Dá chutão, bola no mato, não precisa sair tocando com os pés? Não, o que eu posso falar? O Joel Santana, meu Deus do céu, se a gente está jogando ali atrás, ele ficava. Nossa, pegava o nosso pé demais no vestiário. O Joel Santana, ele é figura. Ele falou assim: ó, não quero risco. O Joel Santana já posso falar. Falou, não quero risco. Sai chutando, deixa a gente brigar lá na frente. Lá. Mas eu não lembro o próximo treinador depois do Joel Santana, não lembro, não. E nem vai contar pra gente quem foi esse técnico que pediu para não sair jogando. Posso contar, né? Mas são vários, vou ser sério com você.
Não, Ah, são vários, porque assim, é o estilo do brasileiro, são vários. é característica, né? Falta, acho que, esse treinamento para os goleiros, né? Porque uma coisa é quando o jogador te coloca na roubada em campo, recua para você no desafogo, e outra coisa é vocês treinarem, né? Com um sistema Exatamente isso. defensivo como um Não, todo. tanto que eu até estranhava, assim, na seleção brasileira, na hora que eles tocam pro goleiro, é impressionante, você tem três, quatro opções para poder sair, por quê? Porque os zagueiros, eles já abrem, né, eles já abrem, o volante já vem, o meia também já vem, então, assim, você fica muito fácil de sair jogando, isso aí é uma coisa muito fácil. Agora, quando você não treina, né, o zagueiro recua para você, ele já vira as costas e sai, ele sabe que você vai dar o chutão. Então, não é uma característica. Às vezes também tem que ver a característica do zagueiro. Né? Pô, eu joguei com um zagueiro que era Thiago Silva, Davi Luiz, enfim, jogadores que até brincava, né? Quando a gente ia fazer finalização lá na seleção, os caras pareciam atacantes, do jeito que eles finalizavam. Então, assim, tem que ver também as características de cada time e dos zagueiros também. Boa. Já que você citou seleção, você estava no grupo da Copa de 2014, Copa das Confederações, Copa América, e esteve também frente a frente na marca da Cal com o Lionel Messi. Apenas. A pulga, o baixinho invocado. Você conseguiu também, Jefferson, manter essa frieza de você olhar, e é diferente, não diminuindo nunca o tamanho do Adriano, do Flamengo, do Botafogo, mas você estava na seleção, que vocês. É muito difícil um goleiro ter oportunidade na seleção, né? Uma posição que gira muito menos ali as oportunidades, e você estava diante da Argentina, que tem o Messi. Como é que foi defender o pênalti do argentino? Bom, graças a Deus consegui manter também, né, uma frieza, uma calma. É claro que antes da partida você estuda, vai pegar o Messi, enfim, né? Mas durante a partida ali é uma equipe, né, que você tem que estar preparado para poder defender o seu país. Tanto que quando houve ali a penalidade, né, normalmente o goleiro ele vai querer gesticular com o árbitro, com o jogador, enfim. E aí eu fui também, né, querer gesticular, falar que não foi pênalti e tal. E aí eu me lembro que naquele momento ali o Davi Luiz, ele colocou a mão no meu peito ali e falou assim, gente, deixa com a gente que a gente vai reclamar aqui, vai lá que concentra lá para você pegar esse pênalti. E aí eu virei as costas e fiquei lá paradinho lá, todo mundo reclamando, eu fiquei parado lá, embaixo da trave. E a única coisa que me veio na cabeça também foi o último pênalti que o Messi tinha batido, né, na Copa, e ele tinha batido naquele canto ali que eu peguei. E eu pensei comigo a mesma coisa. Falei, olha, ali é o canto forte dele. Porque se você vai ver a estatística desses jogadores, é difícil, né? Você pega ali 10 pênaltis, 5 para um lado e 5 para o outro. Para falar, como é que esses caras. Não tem como você falar assim, o canto forte dele é esse aqui. Aí eu falei, eu vou esperar aqui também, vou esperar o máximo e vou obrigar ele a bater naquele canto que eu creio que é o canto forte dele, né? E graças a Deus mantive ali uma tranquilidade, né, uma frieza também e fiz uma defesa que basicamente mudou, né, minha história, tanto na seleção quanto no Botafogo, no futebol. Né? Hoje, muitas pessoas, às vezes, quando me vê na rua, nem falam assim, o Jefferson, falam assim, o goleiro que pegou o pênalti do Messi. Então, assim, mudou basicamente muita coisa na minha vida. Você se realizou na seleção ou ficou um gostinho de quero mais? Podia ter acontecido mais. Com certeza você é grato, não estamos falando de ingratidão, mas poderia ter tido mais espaço para o Jefferson na seleção? Eu creio que sim. Eu creio que ficou aquele gostinho, né, que eu poderia ter ajudado mais a seleção. Como você mesmo falou, não sou ingrato ali com ninguém, sei que faz parte do futebol. Quando eu dei aquela entrevista que muitas pessoas, né, achou, o mesmo próprio Dunga, né, que talvez foi falta de respeito, mas não foi. Eu simplesmente falei naquele momento que eu achava que eu tinha crédito, né, na seleção brasileira de tudo aquilo que eu passei em questão de respeito, em questão de jogos, em questão de competições.
Então, assim, uma única falha, né, contra o Chile, aí eu não fui mais convocado. Foi basicamente isso aí que eu falei, mas não tenho mágoa de ninguém. Acho que eu poderia ter tido uma vida mais longa na seleção. Né? Eu acho que também nem questão de ser titular ou não. Né? Eu acho que minha permanência também na seleção, eu acho que foi muito rápido, assim, aquela coisa de tudo que eu fiz, né? Uma falha, nunca mais ter sido convocado, mas é coisa de futebol. Para falhar tem que estar em campo, né? Você não foi o primeiro, não foi o último, não será, mas a sua história foi muito bonita, assim, dentro do futebol, não só no Botafogo, como na seleção. Agora, 459 jogos. 459 jogos com o Botafogo, ficando atrás apenas de Nilton Santos e Garrincha. Você sempre anotou a quantidade de vezes que você esteve em campo, que você atuou? Quando que você consegue ter a dimensão que você entrou para a história do Botafogo, que você alcançou esse número que é absurdo e que você estava no meio de uma marca de 2 gênios do futebol? Bom, eu nunca, vou ser sincero, nunca imaginei, assim, chegar, né, ao terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Botafogo, até porque para mim era um sonho distante. Eu queria, sim, fazer história no Botafogo, eu queria ser lembrado pelos torcedores, né? Mas eu comecei a ter o gostinho, né? Quando eu acabei entrando aí para os 10 jogadores que mais vestiam a camisa do Botafogo, e aí sim eu comecei a pesquisar, comecei a ver, falei, vixe, está perto, né? Está perto, mas isso não mudou muito, porque eu sempre fui uma pessoa que, né, sempre busquei honrar né, a camisa do Botafogo, nunca foi aquele jogador que fala assim, a todo custo vou ter que entrar, vou ter que fazer isso, vou ter que aquilo, só para ter, né, meta, recorde, não. Então, assim, eu sempre me dediquei, né, ao Botafogo, e isso eu sabia que ia ser consequência, né? Mas depois que foi chegando próximo aí ao terceiro jogador que mais deixou com o medo do Botafogo, a alegria foi imensa, foi muito mais do que eu pedi a Deus, muito mais do que eu imaginava. Mas costumo dizer também que, independente se eu sou aí o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Botafogo, não apaga, né, as histórias dos outros jogadores também, que eu sou fanzaço, que me inspiraram muito, o próprio Manga, Wagner, enfim, outros jogadores também que fizeram história no Botafogo, mas valeu a pena, né, cada suor, valeu a pena cada esforço, valeu a pena ter permanecido no Botafogo, mesmo Botafogo na Série B, farei de novo, né, sei que coloquei muita coisa em risco, até a própria permanência na seleção, mas farei de novo, porque eu sei que através do Botafogo que eu cheguei na seleção. Então, assim, valeu a pena tudo para poder aí estar na história do Botafogo. Jefferson, vamos num ping-pong. Qual foi o seu melhor Botafogo? Aquele timaço, você teve em campo, você falou, oh, isso aqui, o trem tá bom, tá azeitado. 2013, com Oswaldo de Oliveira. Tem de cabeça o time? Ixi, eu sou péssimo disso aí. Sou péssimo. Eu sou péssimo. Sei que foi um timaço que, Campeão. sabe, foi campeão, a gente foi campeão invicto, né? Se não me engano. O Oswaldo tinha o time na mão, né? Com o próprio Seedorf. A gente via ali Andrezinho, Lodeiro, os caras, jogadores desse nível no banco, né? Então, só para você ter noção de como que era a qualidade desse time. Olha, eu não sou boa nisso também não, mas para isso tem a internet, né? Viva a internet, eu tô aqui com uma pescada. Vamos manter Então pega a aí. honestidade. Vamos manter a honestidade. É que só para ter uma noção, o Otávio, GG, Cidinho, Jefferson Paulista, Felipe Gabriel, Andrezinho, Lodeiro, Sidorf e por aí, de fato, foi um Elkson, timaço do Botafogo, exato. Foi um Felipe timaço. Gabriel, era A esse gente mesmo, timaço.
A gente sempre fala sobre as grandes defesas dos goleiros. Qual foi aquele gol que você sofreu, que doeu para digerir, que tirou a noite de sono do Jefferson por noites e noites e que você não assimilou aquele gol? Olha, acho que eu não vou dizer nem só o gol, né? Mas acho que um jogo muito que doeu muito, que não foi nem no Botafogo, foi no Cruzeiro, na Copa dos Campeões, Cruzeiro e Paysandu. Como eu falei, era um garoto novo, né? E a gente tinha ganho o jogo do Paysandu de 2-1, depois a gente foi fazer uma outra a final com eles, né? O segundo jogo. A gente perdeu o jogo ali se não me engano, foi de 4-3. E ali, para mim, basicamente, o mundo desabou, né? Não fui bem na partida, perdemos nos pênaltis, né? Tivemos que fretar voo para poder voltar ali para Belo Horizonte. Então, assim, foi um dia muito triste, onde eu tive que me apegar muito com Deus ali, porque foi um momento que eu falei, poxa, agora a casa caiu e eu preciso sabe, repensar aqui muita coisa. Qual música do Botafogo o Jefferson sente mais falta de ouvir? Arquibancada no Milton Santos lotada, torcida do Glorioso marcando presença. Qual era a música que você mais gostava? Tem várias, né? Mas eu gostava daquela que... E ninguém tá lá, esse nosso amor, e é por ti, e eu canto assim, é por ti, oh, oh, Eita, oh. Essa é de arrepiar os torcedores cantando ali, né? De arrepiar. você cantando dá para lembrar como faz falta, né? Essa pandemia tem que acabar logo. Da arquibancada cheia, o torcedor fazendo uma festa. Eu gosto dessa música, Você Foi Bem. Curto muito também. Arrepia. Precisa ser botar poder para curtir. Arrepia. Mandou bem na escolha. Eu vou pedir mais uma, porque você foi afinado. Você falou que tem várias. Qual seria a segunda? Olha, não posso falar muito porque eles falam palavrão, né? Então eu vou falar Ah, outros que. Não, 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 não. É o melhor goleiro do Brasil, já pensou? Então quem sabe lá dentro vai identificar. e Jefferson, chegando à nossa reta final aqui desse bate-papo, infelizmente, porque eu acho que você merece um especial, um dia especial, o goleiro Jefferson aqui na tela. Sua história é riquíssima, um personagem muito legal e uma pessoa maravilhosa. Não tem um que não fale muito bem do homem, da pessoa Jefferson, porque do personagem em campo nós acompanhamos. Que privilégio nós tivemos de te acompanhar em campo. O que representou aquele Botafogo 2, Paraná 1, quando o Jefferson resolveu dar tchau aos gramados? Nossa, aquilo ali me emociona até hoje. Saber que era meu último jogo, era meu último oportunidade de estar com os torcedores, com aquele calor dos torcedores, onde minha mãe fez uma surpresa para mim também, que na verdade foi o primeiro jogo, né, que minha mãe esteve presente ali com o Botafogo. Ela não gostava muito de assistir o jogo, ela passava mal, e eu me emocionei muito ali naquele dia, de ver o estádio completamente ali lotado, numa segunda-feira, que eu me lembro que o jogo ia ser no domingo, mas mudou para segunda. E quando eu cheguei ali no estádio, eu via ônibus e ônibus, né, de caravana, de outras cidades, um bandeirão enorme, né, que eles levantaram ali em minha homenagem. Então, assim, foi um dia, não poderia ter sido melhor, né, meu último jogo no Botafogo. Então, agradeço muito a Deus, aos botafoguenses, né, que fizeram essa homenagem e pude aí ter uma despedida aí de muita honra, onde muitos jogadores gostariam, né? Então, de ter essa despedida, tanto que virou aí uma referência aí no futebol, que muitos jogadores falaram, cara, olha, parabéns pela homenagem que os torcedores fizeram para você lá, que foi sensacional, cara, sensacional. E
e você merece. Então, assim, fiquei muito, muito emocionado até hoje. Eu não sabia dessa história, que a dona Sônia, mãe do Jefferson, marcou presença pela primeira vez no último jogo. Qual foi a importância da dona Sônia nessa trajetória sua como atleta? Minha mãe é uma guerreira, né? Minha mãe costumo dizer que ela foi não só minha mãe, mas meu pai também, né? Que eu não tive pai na minha infância. Minha mãe criou aí eu e mais meus 3 irmãos aí, né? Como faxineira. A gente cresceu numa Coab, ela sempre acreditando no meu sonho, potencial, fazia de tudo para poder comprar ali uma chuteira, tinha uma luva, chegava do trabalho ali cansada e lavava ali minha roupa. Então, assim, minha mãe me acompanhava em todos nos meus momentos, assim. Então, em ver minha mãe no último jogo ali, eu estava tranquilo até ver minha mãe. Quando eu vi minha mãe, eu desabei. Aí não tinha como homem de gelo. Não tinha como homem de gelo, não. Só Dona Maria mesmo para quebrar esse homem de gelo aí. Mas minha mãe é uma guerreira. Então, nós podemos falar que a dona Sônia desestabilizou o Jefferson, coisa que Lionel Messi e Adriano, o Imperador, não conseguiu fazer. Pode falar sim, porque foi a única vez que eu não consegui me conter e cair em lágrimas ali, porque na hora que eu vi a minha mãe ali no estádio, foi uma surpresa, né, que minha esposa fez, me passou um filme muito rápido na minha cabeça ali, e nada melhor dela estar nesse meu último jogo. Tanto que ela foi no meu primeiro jogo contra do Cruzeiro e Guarani, né, onde eu fiz a estreia, e ela também pôde estar no meu último jogo ali de Botafogo e Paraná. Jefferson que é cercado de mulheres especiais, a dona Sônia, que é a mãe dele, a Michelle, a esposa, e as 3 pequenas, a Nicole, a Débora e a Jéssica. Jefferson, eu gostaria de te agradecer muito pela atenção. É sempre muito bom bater um papo com você, ouvir as suas histórias. Eu espero que ao longo desse Campeonato Carioca 2021 a gente volte a tabelar, porque o Botafogo está precisando aí de uma reestruturação, e ouvir um ídolo do Glorioso é sempre muito importante. Obrigada, Jefferson. É isso, eu agradeço, sempre um prazer poder falar com vocês aí, tá bom? Conta sempre com a gente, mandar um abraço aí para todos, principalmente para os botafoguenses, dizer que a gente está aqui, né, desse lado agora na torcida, e eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano de muitas realizações, muitas bênçãos aí, e conquistas aí para o nosso Botafogo. Então vamos fazer assim, nós vamos encerrar esse nosso bate-papo de uma forma diferente, já que nós estamos recebendo um convidado diferente, nós vamos encerrar com você cantando a musiquinha que você cantou aí de início. E ninguém cala. Vamos assim, Jefferson. A gente se despede com ele, com o Homem de Gelo, cantando a música do Botafogo. Beijo grande para todos, a gente se vê numa próxima. É sua. Um beijo. E ninguém cala esse nosso amor. E é por ti, e eu canto assim, é por ti, fogo. Um abraço a todos. Beijo. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.